Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula do nosso livro 2, capítulo 8, Economias Emergentes. Mais especificamente, nós vamos falar sobre Rússia, Índia e China, tá bom? Mas o que é economia emergente, Rafael? O que vem a ser uma economia emergente, um país emergente? Nós sabemos que os países são classificados de acordo com o nível de desenvolvimento, que ele vai ser classificado em país desenvolvido ou países ricos e centrais, países subdesenvolvidos, países pobres, países periféricos ou países emergentes, países em crescimento, né, que estão em uma ascensão, né, para chegar ao patamar de país desenvolvido, tá bom? Com boas condições. Que critérios são esses? Quais são os critérios? Os critérios estão aqui embaixo, né? Primeiro, o país vai ter que atribuir algumas características específicas, que serão o quê? A primeira, padrão de vida entre baixo e médio. O que é um padrão de vida, Rafael? O padrão de vida vão ser os seus bens, né? O que você possui. Vai ser aí o padrão de vida. E um padrão de vida entre baixo e médio, classificado aí para países emergentes, são pessoas que vão ter aí no mínimo uma moradia. Moradia, um carro, não precisa ser um carro do ano, telefone, com internet móvel, certo? Esse vai ser o padrão de vida. Agora, a qualidade de vida, certo? É a capacidade que você tem de manter o seu padrão de vida. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, então eu tenho qualidade de vida para sempre manter uma boa casa e um bom carro, show? Deu para entender? Tranquilo? Ó, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, de médio para alto, claro, tem que ser assim, né? Está em crescimento. Por isso que sempre do mais baixo para o mais alto, né? De médio a alto, vai ter que ter aí um crescimento, né? Vai ter que ter melhorias na saúde, na segurança, na educação, tudo bem? Para poder estar se elevando aí nesse patamar de desenvolvimento, tá bom? Uma renda per capita por pessoa entre 5 e 8 mil dólares, tá bom? As pessoas têm que ganhar em média isso aí, tranquilo, para poder estar classificado nessa parte, né? Não é necessariamente que ganhe, é quando você pegar a riqueza do país, que dividir pela população, ficar entre 5 e 8 mil dólares, né? Ou seja, aí, como se um brasileiro estivesse ganhando, se colocar nesse patamar de 5 pelo valor do dólar hoje, quase 26 mil reais, tá bom? Anuais. E nós sabemos que o salário mínimo não dá para chegar nisso ainda, né? Mas é uma média, tá bom? Beleza? O Brasil está dentro desse padrão também, certo? Setor industrial em desenvolvimento, né? O setor secundário de indústria tem que estar aí em desenvolvimento, tem que ficar maior do que o setor primário, agricultura e pecuária, e o setor terciário, que é comércio e serviços, tá bom? Beleza? Nós vamos também ter aí o crescimento da infraestrutura, né? Boas condições de vias de acesso, a questão do transporte público, transporte privado, telecomunicações, vão ter que estar envolvendo toda essa questão aí. Atração de capital externo para investimento, né? Um país que vem a atrair investimentos de outros países. Tanto é, gente, que ao lado aqui você vai ter o BRICS, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, certo? É um conjunto de países emergentes, tá bom? O livro especifica esses três aí, mas Rússia, Índia e China, mas nós temos o BRICS aí, tá bom? Os tijolos aí, ó, que vão construindo aos poucos essa grande economia, né? A ideia dos BRICS é justamente atrair o investimento, tá bom? Externo para poder crescer economicamente, tá bom? Um aumento da instalação de multinacionais, que é essa atração, certo? Crescimento de geração de emprego, claro, você está atraindo indústria, você vai ter esse crescimento aí. Taxas elevadas na formação do capital, tá bom? Ou seja, vou ter grandes investimentos, então as pessoas vão ter aí um padrão de vida bem maior, tá bom? Mudanças positivas na estrutura econômica e social da população, ou seja, mais indústrias, mais empregos, mais qualidade de vida, tá bom? E existência do processo de êxodo rural, ou seja, êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, onde a população torna-se urbana, tá bom? Quando eu falo assim, o município de Ribeirão, eu estou incluindo zona urbana e zona rural. Se eu falar a cidade de Ribeirão, eu só estou incluindo a parte urbana, tá bom? Então, por isso que eu digo que para um local ser urbano, a população da área urbana, ou seja, da cidade, tem que ser maior do que a da rural. Show? Aí o país está em desenvolvimento, o local está em desenvolvimento, certo? Beleza? Quando eu falo aqui dos BRICS, certo? O livro especifica três, mas nós temos que falar sobre todos. Claro, são economias que estão tá de vermelho para vocês, tá bom?
Deixa eu ficar aqui. São economias que está aí para vocês da seguinte forma. Olha aqui, ó. Crescimento econômico, tá bom? Próspero, tem que estar em crescimento. Características socioeconômicas. A sociedade vai ter que crescer junto com a economia. Não é só a economia crescer e a população não está dentro desse crescimento, tá bom? Que diferenciam esses países das demais economias periféricas. Porque até então, gente, só que eu ia ter países ricos, desenvolvidos, e países pobres, subdesenvolvidos. Mas peraí, cara, eu tenho aí países que estão em crescimento, tenho países que a população tem um padrão de vida melhor, qualidade de vida melhor do que aqueles periféricos. Então aí foi classificado como países emergentes, países em crescimento. Tá bom? Deu para entender aí? Se não deu para entender, vocês me falam comigo no WhatsApp, tá bom? Mas como o nosso livro 2, ele especificou esse quebra-cabeça aqui entre Rússia, Índia e China. Por que esses três? Porque esses três, dentro do padrão de economias emergentes, eles estão reconfigurando o que nós chamamos do cenário econômico mundial. Eles estão tentando aí abraçar um pedaço, uma parcela dessa economia mundial para poder futuramente diminuir um pouco a hegemonia que tem dos Estados Unidos e da Europa por si só, entenderam? Porque tem um padrão norte-americano aí gigantesco que para disputar com os Estados Unidos é complicado. Então eles estão tentando reconfigurar o cenário mundial. Como eu coloquei para vocês aí, ó, Rússia, Índia e China, certo? Vão reconfigurando o cenário econômico e se fortalecendo para enfrentar, meu amigo, uma ofensiva americana no futuro, porque hoje eles estão se fortalecendo. Então, quando os Estados Unidos perceber realmente que há uma nova força, né? uma resistência em relação ao seu poder econômico, então aí os Estados Unidos vai entrar com tudo para não deixar esses países chegarem ao mesmo patamar econômico. Então essa reconfiguração é uma escadinha, essa reconfiguração vem aos poucos, e nós temos aí, dentro dos BRICS, esses três aqui de cima, que são os países que têm a maior população, são os países que têm uma mão de obra especializada, tá bom? São os países aí que têm uma grande exceção, principalmente quando eu falo de China, tá bom? A China, ela tem um padrão, ela tem uma perspectiva de ultrapassar o PIB norte-americano, de ultrapassar a produção, né? Questão em trilhões, tá bom? Então há uma expectativa gigantesca em relação a isso. O que ameaça essa ascensão chinesa e os seus aliados, nesse caso aí, é justamente alguns fatores que a China ainda não está conseguindo organizar, como eu destaquei para vocês aí. A pegada ecológica, né? A população cresce, e quando a população cresce, a população usufrui muito mais dos recursos naturais. Então, quanto maior é o crescimento populacional, maior vai ser a degradação ambiental, se não for utilizada de uma maneira racional, dentro da sustentabilidade. Então, a pegada ecológica chinesa é pesada, meu amigo. 80% da matriz energética chinesa vem do carvão mineral, meu amigo. Então, a poluição total, tá bom? Pela insustentabilidade e da degradação ambiental. Pô, a China tenta, mas degrada bastante. Isso dificulta muito esse crescimento, essa ascensão econômica. E as mudanças climáticas, cara, a China ajuda muito ao crescimento a questão do aquecimento global, né? A intensificar o aquecimento global. A China ajuda muito, assim como os Estados Unidos também. Mas já que a China está pretendendo abraçar esse mercado junto com os seus aliados, ela deve cuidar desse processo aí. E atualmente, como vocês sabem, né? Atualmente, não vou dizer atualmente, né? Porque esse vídeo pode ser visto depois, tá bom? Então, como vocês sabem, né? Nesse ano de 2020, tá bom? A China está passando por um processo difícil por conta da pandemia do coronavírus, tá bom? Do Covid-19. Então, isso aí também vai dificultar um pouco essa ascensão. De maneira geral, gente, nós vimos em outras aulas, na questão dos conflitos internos, né? Nós vimos aí que a China, ou que a Índia, né? A Índia, ela passa por um processo também por conta lá do território da Caxemira, né? Então, é uma luta também que ele passa. Esses conflitos atrapalham. A Rússia também, a Rússia, ela faz parte de dois continentes, né? De um lado, a Rússia vai estar ali no território russo, que tem a maior população, o maior desenvolvimento da Europa. Do outro lado vai estar aquela parte russa, né? Da Ásia, né? Aquela parte que tem o menor desenvolvimento, certo? Uma densidade demográfica muito baixa,
vai ter locais aí que não vai estar habitando ninguém. Então são processos aí totalmente diferentes, mas que unidos pode ser que eles reconfigurem esse cenário mundial. Apesar de que nós temos que saber se a população mundial está pronta para uma reconfiguração do cenário econômico mundial. Porque há muitos anos a hegemonia norte-americana vem aí caminhando. Então a reconfiguração pode mudar bastante todo o cenário econômico. Até porque existem acordos econômicos, certo? Que vêm aí há muito tempo. Então isso pode ter uma mudança aí, tá bom? Então, dentro desse capítulo 8 do livro 2, eu achei importante vocês saberem essa parte, porque pode ser que precise disso para o SSA. E com certeza vão precisar dessas informações para o Enem, tá bom? Beleza, gente, espero ter ajudado vocês. Fico grato. Qualquer dúvida, fale comigo, pois estamos aqui sempre para melhorar. Show?